está chegando, é sobre a programação de eventos que nós estamos pensando, estamos desenhando, para que a gente possa ter mais eventos da Prefeitura, né? Então o Rafael vai contar um pouco para vocês do que nós estamos planejando, que na verdade são oportunidades de apresentação dos músicos, bandas, grupos, etc. tal, aqui na cidade. O terceiro ponto, que eu vou fazer esse ponto, que é um ponto que tem uma cara assim burocrática dessa reunião, mas que eu acho que é extremamente importante, que é uma conversa franca com vocês, mas que ela vai servir depois de tema de uma outra reunião com muitos daqueles que os empregam. O que tem a ver? Essa questão do funcionamento dos bares, restaurantes, casas noturnas, estabelecimentos comerciais que tem música ao vivo, etc. e tal. Então hoje nós trouxemos, eu vou chamar já, o pessoal da Secretaria de Edificações, de Infraestrutura e Edificações, o próprio secretário Ângelo da Costa está a caminho daqui, e o Fernando Romboli, né, que é a área de obras que autoriza o funcionamento da parte física dessas casas, né? Já está entre nós o Wilson Rosa e o Morgado, lá do Departamento de Fiscalização, do Defisco, da Secretaria de Finanças. Já está entre nós também a Juliana Cabral Francisco de Oliveira, que é da Coordenadoria de Vigilância. Nós estamos aguardando a chegada do Marco Aurélio das Neves, que é do Departamento de Políticas e Controle Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente, que cuida dessa questão, né, dos decibéis aí, e que acaba... Já está aqui também. Obrigado por ter vindo aí. Então, eles vão falar rapidamente, de 5 a 10 minutos, na verdade, explicações gerais de qual é o procedimento que tem sido adotado pela administração. Na verdade, não é por conta do acontecimento triste lá de Santa Maria, mas é um ritual que a Prefeitura talvez tenha deixado de fazer por muito tempo, né? Os bares tinham autorização, hoje não tem, então nós estamos passando a limpo isso. Então eu queria só dizer para vocês uma coisa: eles vão fazer essa explicação geral, se vocês tiverem alguma questão, eles ficarão aqui, né? Para falar no final, tá? Se vocês puderem depois falar no final com eles, depois da apresentação deles, do Rafael. Daí eu vou abrir a palavra para vocês, né? E daí o que tiver de questão, cada um vai estar aqui, eles podem esclarecer para vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, que nós vamos realizar, aqui a Prefeitura vai realizar, também agora no início do mês de julho, um workshop, né, com a participação de todos os donos de bares, restaurantes, casas noturnas, etc. e tal. Nessa reunião, que envolve vocês indiretamente, porque vocês se apresentam, e muita gente que se apresenta nessas casas estão sem oportunidade de trabalho, estão, na verdade, essa decisão, essa ação, que não é uma ação de perseguição a ninguém, ela tocou no bolso de todos, porque tirou trabalho, tá certo? E os nossos músicos, muitos estão encontrando dificuldades sérias, né? Nós estamos procurando agilizar a abertura de novos eventos pela Secretaria, mas é impossível fazer a quantidade de eventos pela quantidade de bares, restaurantes, casas noturnas que tem na cidade, que acabaram fechando, etc. Né? Nós tivemos na virada cultural, o prefeito Paulo Alexandre deu uma circulada geral ali pela plateia, e o pessoal, quase todo mundo reclamava, né? Poxa, prefeito, à noite eu não tenho mais nada, tem a virada, mas não tem mais o meu bar, não tem mais nenhuma apresentação, não há opção à noite, né? Imagina, Santos, uma cidade turística, cultural, e sem opções de lazer, de entretenimento e tal, né? E nesse workshop com esses outros atores do cenário que interessa a vocês, né, vai ser, na verdade, um workshop com caráter de poupa-tempo. Por que eu digo isso? Porque as áreas técnicas da Prefeitura, todas essas, né, além da própria ouvidoria, está aqui o secretário Ângelo, tudo bem? Ângelo, obrigado por ter vindo. E eu creio que o Fernando Romboli também está aí.
É isso, Fernando? Obrigado. Então, nessa reunião, nesse workshop com caráter de poupa-tempo, nós vamos realizar o seguinte: nós vamos realizar um trabalho de regularização de todas essas casas, ou seja, o que está faltando, problema de documentação, problema construtivo, problema de emissão de falha na acústica, problema com a vigilância sanitária, não é? Problema com a regularização de alguma certidão de débitos fiscais, etc. E aí a ideia é que é uma determinação do prefeito que a gente resolva isso, né? Resolva isso, né? Para que ninguém fique batendo de uma repartição na outra. Vai na Secretaria do Meio Ambiente, mas olha, daí tem que passar em obras, em infraestrutura e edificações, tem que ir na saúde. Então a gente vai, nesse dia, chamar os empresários já dos bares, restaurantes e casas noturnas para que eles venham e façam, já possam resolver os seus problemas. E aí a gente vai ter essa cidade de novo pulsando aí nessa área, tá? Bom, já anunciei quem vai estar aqui. Eu vou passar em seguida já a palavra logo de cara para o nosso secretário de infraestrutura, que vai fazer uma exposição rápida também, e o Fernando Romboli vai estar dando anteparo a ele. Queria dizer a vocês que tem uma informação que é importante também, que é o seguinte: outro dia me cobraram no Facebook sobre os processos do Facult, né? Que estão atrasados, etc. e tal. Nós estamos agilizando eles, né? Todos eles estão no Departamento de Registro de Atos Oficiais da Prefeitura, que é um procedimento para regularização, e depois a gente deve estar chamando já na primeira semana, nos primeiros dias da semana que vem, né, nos primeiros dias de julho, aqueles que foram contemplados, né, os 30 projetos que foram contemplados, para poder fazer assinatura. Daí falaram, mas teve um caso que já foi assinado, né? Não teve nenhuma influência política e, na verdade, foi um processo que acabou chegando antes lá, porque a documentação havia sido toda completada, né? Processo da Miriam Carbonaro, né? Esse processo foi realmente assinado, mas ainda não foi nem pago, ainda não entrou no fluxo de pagamentos. Então não houve... é coisa da burocracia mesmo, que nós estamos procurando abreviar e dar uma solução para todos vocês. Então, ok? Então, por enquanto, basicamente é isso. Eu queria que vocês ficassem antenados também com a Tássia. Está aqui já o Rafael Leal. Rafael, vem para cá, por favor. Então vamos iniciar a parte técnica, né? A ideia não é cansar vocês, também ser fiel ao horário para que vocês possam se liberar às 2 horas, tá bom? Ângelo e Fernando Romboli. Boa tarde a todos, meu nome é Ângelo, sou secretário de Infraestrutura. A convite do Raul, pediu para a gente vir aqui hoje, ter aí um bate-papo, explicar dentro da secretaria nossa o que a gente tem a ver com vocês. Então, na realidade, somos nós, a Secretaria de Finanças, né, que atua com vocês, e a SEMAN. A SEMAN, em termos de som, né, o Fernando vai falar o que realmente, né, Fernando, aplica aí, e ao DEFISCO, se eu não me engano, com relação à parte da rua, né, da ocupação de mesas, etc. Ok? Então, eu não sei qual é a reivindicação geral, vocês falam aí, né, que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar, ok? Inclui locais que reúnem mais 100 pessoas?
Para os locais que reúnem mais 100 pessoas, nós lá da Secretaria emitimos um auto de vistoria de segurança, através de um requerimento que vocês pedem esse auto de vistoria de segurança. Vocês precisam de juntar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e um laudo técnico das instalações elétricas e de estabilidade e segurança das estruturas do edifício, né? Então, todo ano deveria ter esse laudo emitido e, através desse laudo, a gente emitiria esse auto de vistoria de segurança. E as exigências maiores são em relação ao Corpo de Bombeiros, né? Em relação à saída de emergência, extintores, luzes de emergência. Então, vocês teriam que contratar um profissional para estar executando esse projeto, se precisar de algum projeto de sistema de prevenção e combate a incêndio, e estar emitindo o laudo técnico de segurança das estruturas e das instalações elétricas. Então, basicamente é isso. A lei 407 de 2000 está no Diário Oficial de 1º de setembro de 2000, você vai no site da Prefeitura, Diário Oficial de 1º de setembro de 2000. Aí lá tem a Lei 407 de 2000, que é a lei complementar que fala sobre os locais que reúnem mais 100 pessoas. Essa lei surgiu desde aquele acidente do Regatas que teve. Aí fizeram essa lei exigindo que todos os estabelecimentos que reúnem mais 100 pessoas apresentassem essa documentação anualmente. Então, para funcionar com a reunião de mais de 100 pessoas, tem que ter essa documentação todo ano. Tem aí a pessoal da Receita que vai falar sobre a expedição do alvará, que precisa da ABCB e benefício. Olha, tem uma questão. Vocês acham melhor esclarecer logo na sequência, se tiver alguma questão? Eu queria só que o secretário Ângelo falasse para vocês também sobre a questão, o uso da concha acústica. Ângelo. Bom, a concha todo mundo já sabe, né? O que está acontecendo, o que houve nesses últimos 20 anos aí. Nós conseguimos agora recuperar o processo junto com o promotor, né? E graças a Deus a coisa evoluiu bem, fizemos os testes informais ainda, mas ele foi junto, ele mediu, foi no apartamento em frente e a coisa está evoluindo muito bem. Então nós estamos esperando o relatório definitivo nessa semana, para já entrar no Estado com a verba do DAD para aprovação da obra. Então a coisa evoluiu muito bem. Então, para quem vai fazer qualquer tipo de evento lá, vai ter uma restrição, é óbvio, né? Tem um volume de decibéis, mas mesmo o volume que foi feito lá, eletrônico, de 95 decibéis dentro da concha, não foi escutado em lugar nenhum fora. Então, é um projeto acústico, foi muito bem feito em São Paulo e a gente ficou muito alegre assim, de saber que a coisa funcionou bem, né? É isso, não sei se é isso mesmo. Vocês querem ter alguma dúvida, alguma questão? Foi divulgado que inicialmente estaria liberado apenas para música eletrônica, que fosse. Então, qual seria essa liberação? Já é possível saber? Que até na reunião anterior falou-se que bateria não poderia acontecer, então para bandas ficaria inviável, né? Só para grupos menores ou acústicos, talvez, né? Houve uma restrição de não só instrumentos de percussão manual e de sopro, porque você não tem como controlar, né? Então o cara está lá tocando a bateria dele e se empolga. Se ele der uma batida a mais, que ela vai ultrapassar o nível de decibéis lá, o som para, né? Ele breca. Então o cara fica batendo sem som, né? Quer dizer, ele tem um som, mas o outro não. Então, se tiver alguma coisa eletrônica junto, aí breca o som e você acaba... o grande lance é o seguinte: a promotoria, ela vai restringir, mas eu acho que é muito pouco, tá? Não tem nada a ver, não tem nada assim muito restritivo, é isso? Mas determinadas coisas, principalmente com relação à noite, que a reclamação principal são dos vizinhos de prédios em frente. O sistema de medição de som, ele diferencia
o som que vem da acústica com o som do ônibus. Então eles não aceitam que o som do ônibus seja maior, não importa. Para a justiça, eles medem diretamente o som que vem de lá. Se o som do ônibus, a parada da freada, for maior do que o som que vem da concha, não importa, entendeu? Eles são bem restritivos nisso, mas os ensaios foram muito bem feitos lá. Foi muito bacana, passou muita coisa. Então essa limitação ela vai estar muito pouco restrita, né? É o que vai vir nesse relatório final aí agora, tá bom? Inclusive fizemos teste de bateria, fizemos teste com piston, né? Com instrumentos de sopro, e esses cálculos que o secretário Ângelo está dizendo a vocês, a empresa que fez o monitoramento, porque nós tivemos uma empresa privada, especializada inclusive com acreditação internacional, que foi contratada para fazer esse teste, com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Santos, e o acompanhamento tanto da CETESB quanto dos técnicos do Ministério Público, né? Nós não temos o resultado ainda, isso eles estão detectando em relação à análise dos ruídos externos à concha, né? E nós vamos ter que definir como num TAC, um termo de ajuste de conduta, e nesse TAC nós vamos estabelecer se de repente aquele teste feito ele conseguir acolher inclusive o uso daquele instrumental de alguma maneira, isso vai ser considerado nesse resultado que nós não temos ainda a finalização dele, certo? Mas eu queria dizer a vocês que eu participei juntamente com o secretário, nós tivemos dentro da concha aquele tapume, não é um madeirite, aquele tapume é um MDF de 3 milímetros, né? Quando se colocar o vidro blindex no fechamento da concha, o vidro blindex terá um efeito ainda maior de preservação do isolamento, né? Então o que acontece? Quando chegou a 95, 96 decibéis dentro da concha, vou dizer uma coisa, era insuportável ficar lá dentro ouvindo, né? E o Dr. Dauri estava com os técnicos num dos prédios, inclusive um dos prédios que foi um dos mentores da ação judicial, e não houve nenhum registro, né? Não escutou nada lá. Então isso é um avanço maravilhoso, uma coisa assim que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho de resgatar esse espaço aí para vocês, que vai ser mais um espaço para todos vocês, tá bom? Alguma questão mais para o secretário Ângelo? Oi. Raul, que assim, não sou engenheiro, mas uma coisa é madeira, outra é vidro. Vidro reflete, espalha, né? E se já tem alguma limitação assim com bateria e sopro, vai ser uma concha para tudo de água. Não tem ainda. No início os técnicos disseram que esse poderia ser um problema. Só que nós não temos o resultado, porque tem que fazer uns cálculos ainda em relação ao ruído externo, ruído interno, isso que... assim, qualquer um que toque sabe da diferença de você ter madeira e ter vidro. É diferente. Olha, não é um vidro simples, é um vidro laminado, são 2 vidros laminados, e o cálculo dessa empresa com certificação internacional é o seguinte: ele é bem melhor, o isolamento dele, do que esse aí. Isso aí foi um isolamento provisório, mas o que a gente ficou muito assim tranquilos é que a pessoa, o engenheiro que fez isso, que o mentor disso tudo, ele é muito bom. Ele realmente mostrou que com uma madeira apenas a coisa funcionou bem. Você imagina com o sistema que ele projetou, que é de vidro duplo. É isso que eu estou falando. A madeira absorve o som. Vidro reflete. Mas não o vidro laminado. O vidro laminado, ele realmente isola bem. Dentro da concha. Quando você tem um estúdio de gravação, esse vídeo é usado em estúdio de gravação. Ele isola, ele é um isolante, mas ele não absorve, ele é reflexivo. Ele reflete o som. Todo vídeo é reflexivo. Ele isola quem está do outro lado, mas ele é reflexivo.
Está querendo dizer que a qualidade do som dentro da concha vai ser ruim para os músicos que vão executar. Não é bem porque ele é especialista nisso, ele fez conchas acústicas na Dinamarca, em Paris, então ele não é um cara à toa sozinho, né? Ele não é um cara que a gente escolheu aqui, participou da Sala São Paulo, então ele conhece muito de música, ele conhece muito disso aí tudo. E ele garantiu a nós que realmente a gente, eu vou te ser sincero, a gente ficou impressionado, tá? O projeto, a defesa que ele fez, tranquilo, ele estava embasado tranquilamente, não teve problema nenhum, né? A despeito até de que os arquitetos gostem ou não disso, é que vai funcionar. Agora, como que vocês vão usar depois, é óbvio, vai ser feito. Esse aspecto acústico, ele está resolvendo o problema do isolamento para fora. Ele não está resolvendo o problema do som de quem está lá dentro. Não, tá. A gente chegou a falar com ele sobre isso, mas vem cá, e a reflexão do som, eu falei assim, não tem nada disso, porque o vidro laminado tem um outro tipo de função dupla, sei que segundo ele falou lá, então a gente está indo na dele para poder, e ele tem convencido o Ministério Público, que é o principal, né? Sem ele também não ia funcionar. E madeira também só lá não ia durar nada, né? Ok? Foi, mas, bom, primeiro que o arquiteto, o Niemeyer de Santos, ele ficou meio bravo porque o negócio dele foi concebido ali, ele é meio, enfim, mas ele falou assim, o seguinte, se virasse para o mar, o vento do mar, o vento que vem do mar para a concha iria atrapalhar a propagação, tá? Segundo ele, se não tivesse nada, né? Então foi um argumento que realmente a gente ficou meio que sem ação. Veja bem, isso, a concha acústica, ela tem aí, né, uma discussão depois que foi perto dos arquitetos, né? Tem muitos arquitetos que não querem, acham feio, outros adoram, enfim, mas é um espaço público, o prefeito quer, que foi feito na época do pai dele, eu acho que aquilo tem que funcionar mesmo, e pelo que a gente viu, vai funcionar bem. Você pode ter certeza, eu fiquei impressionado, os cálculos, o trabalho dele é muito, muito bem feito, né? Não é uma coisa... O nome dessa pessoa? Ivan. Ivan? Ivan, não sei, o sobrenome eu não sei. É um nome... Presepolos, 2 L's. Presepolos. Polos, P-O-L-L-O-S. Mais alguma coisa? Ângelo, obrigado. Obrigado, Fernando. Se quiserem ficar até o final. Depois alguém... lanche tem, pode ser que alguém dê uma canja pra gente aqui. Eu vou convidar agora a Juliana Cabral, da Coordenadoria de Vigilância, da Secretaria de Saúde. Ângela? Juliana Cabral. Falei, Ângela? Não. Juliana. Amigo, posso só pedir uma licença? Desculpa. Bom, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou coordenadora de vigilância e eu tenho sob a minha tutela na minha coordenadoria a vigilância sanitária. Então, só para esclarecer vocês, a vigilância sanitária, ela licencia os estabelecimentos que têm interesse à saúde. Então, o que é aqui no caso de vocês que teriam interesse à saúde? Bares, restaurantes e lanchonetes. Se aonde vocês tocam for um lugar único e exclusivamente casa noturna, que não sirva nada que seja alimento, não tem o porquê da vigilância sanitária estar licenciando este estabelecimento, né? Então, como é que isso funciona? Os meninos do Alvará estão aqui, vão explicar todo o início do processo, que é com eles. Do Alvará vai para o meio ambiente se tiver som, do meio ambiente encaminha para obras para verificar toda a questão que já foi traçada para vocês, e o último lugar que vem, se necessário for, é para a vigilância sanitária. Este problema que nós tivemos em Santa Maria acabou vindo aqui para Santos também para que alertasse a gente para verificar as condições das casas noturnas. Nem todas fazem
a questão de lanche, bar e restaurante. Algumas foram sim licenciadas como tal, e nós verificamos nessa blitz que elas não têm essa característica. Então, nesse momento, a vigilância sanitária não se faz necessária, tá bom? Alguma questão, pessoal? Ok. Obrigado, Juliana. Eu vou chamar o meio ambiente, depois vocês, que na verdade acabam sendo os algozes, não é? A finanças fala para o final, tá bem? Eu vou chamar o Marco Aurélio das Neves, que é do Departamento de Políticas e Controle Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Vamos lá, Marco. Boa tarde a todos. Na verdade, a parte do meio ambiente é a mais simples. Apesar de causar mais transtornos para vocês, a nossa é mais fácil de atender. O que acontece? A gente tem que separar dois casos em termos de poluição sonora. Os estabelecimentos que possuem alvará para ter música, seja ela mecânica ou ao vivo, e os estabelecimentos que não possuem esse tipo de alvará. Os estabelecimentos que não têm alvará para execução de música é mais simples, a gente encaminha para o Defisco, ele já faz toda a parte de fiscalização em termos do alvará que vocês possuem. Aqueles que possuem alvará ou fizeram solicitação para alvará com música mecânica ou música ao vivo, precisam atender alguns requisitos. O principal deles seria em termos de controle de poluição sonora, ou então de revestimento acústico. O que a gente entende por isso? Você citou o exemplo de estúdio e tal. Na verdade, às vezes o simples fechar de janelas já funciona como barreira acústica para isso. Quando que a gente vai saber? O ideal é que no pedido, na solicitação desse tipo de alvará, a hora que o processo vem para a Secretaria de Meio Ambiente e a gente vai até o local, que a gente já faça esses testes, para ver o que vocês estão entendendo como barreira contra a poluição sonora, como algum tipo de proteção acústica, ele realmente está sendo eficaz. Em termos de poluição sonora, a gente considera a norma da ABNT, que existem alguns valores que, dependendo de algumas regiões da cidade, ele pode estar sendo diferenciado. Então, o que acontece? Normalmente a gente recebe alguma denúncia a respeito de poluição sonora, a gente chega no bar, no restaurante que tem música ao vivo, ele não tem alvará para isso. Ponto final, a gente não tem nem o que argumentar. Encaminho para o Defisco, ele faz a partir da fiscalização dele. Ele possuindo alvará para essa questão de música ao vivo, música mecânica, a gente faz as medições com o decibelímetro e tenta informar para o proprietário do imóvel se ele está atendendo ou não ao solicitado. Então vamos chutar um valor de que o valor máximo de decibéis seria 80 decibéis, por exemplo. O que são esses 80 decibéis e aonde é feita essa medição? Essa medição não é feita dentro do estabelecimento, ela é feita dentro do imóvel do reclamante. Então vamos supor, é um prédio em frente, como o Raul falou, e o Ângelo também em relação à concha acústica. A medição que foi feita no apartamento do reclamante, no prédio. Então o que acontece? É lógico, se a gente medir com a porta aberta do lado do estabelecimento, isso me dá um valor. Se eu medir dentro do imóvel do reclamante, isso tem outro valor. Vamos supor que eu não saiba quem é o reclamante e preciso fazer essa avaliação. Então elas são feitas no mínimo 3 medições para a gente ter uma média de valores a 5 metros do estabelecimento, e aí a gente chega à conclusão de que quais são os motivos ou as necessidades em termos de proteção acústica. Aquilo que eu falei, o simples fechar de portas, fechar de janelas, às vezes um revestimento simples no imóvel, isso tudo já pode garantir que não seja atingido esse número de decibéis. Lembrando sempre que esses decibéis medidos não são só simplesmente do estabelecimento comercial, são de todo o entorno. Então a gente tem diferenças em rua que tem mais trânsito, por exemplo, em ruas que tem menos trânsito. A norma, a gente não faz essa diferenciação. O único ponto, o único requisito que a gente utiliza é o nível máximo de decibéis que pode ter naquele momento, para aquela hora e para aquelas condições climáticas. Vamos supor que é um dia chuvoso, a gente não pode fazer essa medição, porque da influência é muito grande, a gente está medindo mais qual é o barulho da chuva do que às vezes o barulho do estabelecimento comercial, que não é o intuito. Então, para aqueles casos em que vocês estão com problemas, recebem denúncias em relação à poluição sonora, procurem a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai até o local, ajuda vocês nas medições. Veja, a Secretaria de Meio Ambiente não faz nenhum tipo de recomendação em termos de proteção acústica. Nós não vamos falar para vocês, tem que usar o revestimento A, o revestimento B ou o revestimento C. Eu simplesmente intimo vocês a cessarem o barulho.
O que vocês vão fazer para a gente é diferente. Eu costumo usar muito o exemplo de fumaça. Vamos por um local que tenha chaminé e está saindo fumaça. Se o estabelecimento vai colocar 50 pessoas para soprar essa fumaça, não é uma obrigação nossa saber. O que eu preciso é sanar o problema. O problema é a poluição sonora, é questão de falta de proteção acústica. O que vocês vão utilizar como proteção acústica, a gente acaba não interferindo. O que eu preciso é sanar o problema. Lembre-se que diferenciar os estabelecimentos que possuem alvará para esse tipo de atividade e os estabelecimentos que não possuem. Os estabelecimentos que não possuem alvará para execução de música ao vivo, música mecânica, a gente nem considera, fica na verdade a cargo do DEFISCO. O que a gente pede, na verdade, é que vocês atualizem esse alvará, modifiquem esse alvará, se é esse tipo de ramo de atividade que vocês querem ter. Tá? Qualquer dúvida, o telefone da Secretaria é 3226-8080. Vocês pedem para falar na Secretaria de Fiscalização Ambiental, na Cefiscam, ou então na de Licenciamento Ambiental, que é a CELAM. Tá? Queria anunciar também que o secretário adjunto do Meio Ambiente, o Mauro Haddad Nieri, está aqui entre nós. Se precisar de alguma dúvida na parte burocrática lá da Secretaria também, das políticas ambientais, o Mauro está aqui. Mauro, dá um pulinho aqui na frente, Mauro. O pessoal fica sabendo quem você é. Vocês conhecem você? Por favor. Uma pergunta só em relação à concha ainda. Por exemplo, nós temos uma lei do silêncio, né? Que ela funciona por volta das 8 da manhã até as 10 da noite, é isso? Não, ao contrário. É a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã do outro dia. Até as 6 horas da manhã. Essa é a lei do silêncio. Isso. Então, se esses eventos na concha acontecessem dentro disso, mesmo assim, ainda há o problema? Mesmo. Independente, o que acontece? As normas que a gente segue da BNT, em termos de número de decibéis possíveis, ela tem já uma diferenciação entre o horário do dia. Então, independente do horário que vai acontecer o evento, a gente acaba tendo que seguir essa nomenclatura, essa quantidade de decibéis produzidos. Entendeu? O que o Raul e o secretário hoje estavam falando em relação a se vai ser vidro, se não vai, para o meio ambiente é meio que indiferente. E para o Ministério Público também. O que o Ministério Público vai fazer, que seria a mesma coisa que a gente faria, é chegar no local do reclamante e medir. Deu acima do número de decibéis, ponto final, não pode ser executado. Independente do horário. Independente do horário. Entendeu? Veja, é bom a gente diferenciar poluição sonora de perturbação do sossego. São coisas diferentes. Às vezes a gente chega no estabelecimento, ele tem alvará para execução de música ao vivo, por exemplo, só que tem várias mesas na calçada e o público que está sentado na mesa na calçada é que está fazendo barulho, e não o estabelecimento. Isso não é uma questão ambiental. Isso, exatamente. Então, às vezes, se você tem um barulho enorme na rua, a rua tomada, fechada, e o estabelecimento está executando a música dentro dos limites em que poderia executar. Então veja, isso é perturbação do sossego, não é poluição sonora. Isso tem acontecido muito na cidade. Os munícipes reclamam em relação às condições em que fica na frente do estabelecimento e do estabelecimento propriamente dito, e acabam não reclamando. E quando esse barulho é dentro do estabelecimento, as pessoas conversando, falando mais alto do que o músico que está executando o trabalho, e algum vizinho liga e escuta o barulho que está me incomodando, o barulho. Isso entra também, aí entra como poluição sonora, porque está dentro do estabelecimento. Então a gente vai fazer as medições da mesma maneira. Se estiver no interior do estabelecimento, a gente considera como se fosse uma coisa só, independente do que está produzindo o barulho. Porque, vamos supor, nesse caso, um estabelecimento que não teria alvará para execução de música. Ele não está executando música nenhuma, mas você entra, a quantidade de pessoas que tem, o falatório e tudo, acaba gerando um problema. Então isso entra. O barulho da porta fecha o estabelecimento? O Na... barulho da porta, a reclamação do barulho na porta do estabelecimento maior do que aquele que está dentro do estabelecimento. Então, aí o que acontece? Seria mais uma questão de posturas do que em termos de poluição sonora. Então a gente acaba realizando a fiscalização em conjunto. Do mesmo jeito que o pessoal do Wilson vai lá, vai ver se as mesas estão na condição certa, se tem uma circulação, tudo, a gente entra fazendo os mesmos tipos de medição. Basta. Uma pessoa só. Aí a gente pode falar, pô, mas é porque eu não me dou com o meu vizinho, por exemplo. A gente vai lá e vai fazer a medição da mesma maneira. O que conta pra gente, em termos fiscalizatórios, é o resultado que vai dar pra gente no decibelímetro.
independente de quem está reclamando. Porque às vezes pode ser uma situação em que o reclamante nem se identifica. Aí cai naqueles casos em que eu falei para vocês, de que a medição a gente não considera o imóvel do reclamante, mas considera o que a norma manda para a gente. Então 5 metros de estabelecimentos, no mínimo 3 medições a serem executadas e assim por diante. Então, o que a gente considera? Se as mesas e cadeiras, vamos supor que elas estão atendendo tudo em relação à questão das posturas. Estão na posição certa e tudo. A gente vai chegar na casa do reclamante e vai fazer a medição. Se der mais alto, a gente considera também como poluição sonora e não perturbação do sossego. Mede, mas daí segue o que a norma da BNT fala, que é aquela questão dos 5 metros de distância, no mínimo 3 medições, a gente... Vamos. A gente coloca o que acontece. Na Secretaria de Meio Ambiente acontece o plantão de fiscalização. A gente sabe que casas noturnas, independente em relação ao horário, a gente acaba tendo uma fiscalização diferenciada. Então são alguns horários próprios em que o estabelecimento esteja funcionando. Então, pela norma da BNT, segue essa questão dos 5 metros que eu estava falando para vocês. Então são feitos a 5 metros da frente do imóvel e no mínimo em 3 posições diferentes, para a gente ter uma média da quantidade de decibéis que está sendo produzido. Isso para o reclamante anônimo. Normalmente, quando o reclamante se identifica, por exemplo, via ouvidoria pública, a gente dá prioridade para a medição dentro do imóvel do reclamante, para a gente atestar a reclamação dele, entendeu? Mas é uma reclamação... Exatamente, isso. A gente tem... Não tem problema nenhum, eu vou lá e vou medir a balada no canal 1. Se ela der a quantidade de decibéis maior, ponto final. Ela tem que se adequar. Para a gente é indiferente. O certo seria, nós temos a quantidade de fiscais compatíveis, que eu conseguisse medir todas as casas noturnas. Depende se é bar, restaurante, o que é. É que a gente acaba não conseguindo, então a gente tem uma gama de reclamações que a gente acaba atendendo. Mas independente do local, independente de quem está fazendo a reclamação. Tanto que existem várias reclamações que a gente recebe, que a gente chega no local e ele está dentro do nível. Então a gente acaba não tendo nenhum tipo de atuação fiscalizatória, em termos de intimação, de auto de infração. É bom lembrar a questão também, Raul, vamos supor, a gente intimou vocês a se adequarem, né, à questão da poluição sonora. Normalmente a intimação tem um prazo, a não ser que vocês não tenham esse tipo de alvará, então é imediato. Você acaba tendo que sanar o problema imediatamente, mas você tem um prazo para fazer o tipo de revestimento e assim por diante. Isso tendo sido feito, a gente vai novamente no local, mede, se ele não estiver de acordo, vocês têm mais um prazo para se adequar e assim por diante. Vamos supor que vocês foram intimados a encerrar a atividade ou a produção do ruído e não realizaram. Então vocês são autuados. A gente fez uma nova medição e vocês continuam não atendendo. Vocês são autuados pela segunda vez pela reincidência. E aí a gente acaba encaminhando para o edifício para esse alvará para a execução da música ser cassado. Então, a partir do momento que o estabelecimento foi autuado 2 vezes, a gente pode solicitar para a Secretaria de Finanças que casse o alvará para a execução da música. Tá? Lembrem-se sempre dessa questão do alvará. Eu estou batendo nessa tecla, mas é porque é muito importante. Tem vários estabelecimentos que não têm alvará para execução de música mecânica ou música ao vivo, e chega lá a pessoa, pô, mas eu solicitei, achei que fosse uma coisa só. Ou então ele entrou com um pedido de bar e restaurante, por exemplo, sem música, mas depois no decorrer da atividade ele resolve colocar música ao vivo ou música mecânica. Então essa adequação para a gente é muito importante. Então aí você entra na questão de uso e ocupação do solo. Não é uma questão ambiental, vamos dizer assim. Vamos supor, eu posso ter um bar com música ao vivo na Ana Costa número 100? Não é a Secretaria de Meio Ambiente que vai te falar, nem a CEFIM. Vai ser a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade. Ela que diz. Porque depois as adequações são as mesmas, independente de onde você estiver na cidade. Então, normalmente, na Secretaria de Finanças você já pode fazer essa consulta. É que, como está mudando tudo isso, na questão do via fácil, por exemplo, do via rápida de solicitação de alvará, a hora que você entrar fizer essa consulta, ela já vai te dizer em relação à lei de uso e ocupação do solo. Isso. Mas na Secretaria de Finanças eles conseguem te informar. Alguém mais?
queria saber o seguinte, na sua introdução você falou que ia ter um workshop daqui a começo de julho, sobre a atividade dos donos de estabelecimentos comerciais que geram música ao vivo. Essas questões que estão sendo colocadas aqui não seriam mais representativas nesse workshop do que hoje? Porque, de repente, aqui hoje tem mais músicos para ganhar dinheiro do que empresários desse mundo, né? Você tem toda a razão. Acontece que uma das questões que foram colocadas na reunião passada era justamente isso. Então parecia que a prefeitura estava tomando uma atitude de fechar os bares e que não havia nenhum compromisso. Por quê? Então nós resolvemos trazer quem é que cuida do assunto para dar uma preparação para vocês. Olha, essa questão está sendo colocada por isso, tá? Mas no workshop nós vamos fazer, inclusive, com o Via Fácil, que eu chamei de poupa-tempo de agilização dos procedimentos para regularização dos estabelecimentos. Eu vou chamar todos os bares e restaurantes da cidade. Ok? Alguém mais? Raul, oi. Uma das coisas que eu tenho lido no Facebook e aqui as pessoas têm comentado é sobre os bares têm problemas com a vistoria dos bombeiros, mas também muitas outras casas, assim como os prédios públicos, também têm esses problemas. E por que os bares foram fechados e não tiveram um prazo para pelo menos arrumar isso? E muitos prédios, a maioria dos prédios públicos estão abertos e algumas outras casas também ainda estão funcionando. Tá, essa questão depois acho que a Cefim pode falar, né? Pode, a Secretaria de Finanças vai explicar isso. Tá, ok? Tá. Alguém mais? Alguma mão levantada? O Mauro Haddad quer falar alguma coisa? Então, obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado. Então, vamos chamar agora o Wilson Rosa e o Morgado, que são da Secretaria de Finanças e do Departamento de Fiscalização. Quem fala primeiro, Morgado? Boa tarde. Meu nome é Stefano Morgado, eu sou fiscal de posturas municipais, trabalho no DEFISCO. O que é o DEFISCO? É Departamento de Fiscalização de Mercados e Comércio Viário, e está ligado à Secretaria de Finanças. Primeiramente, eu gostaria de enaltecer a iniciativa. É sempre muito bom a tentativa de aproximação entre o poder público e o contribuinte, para que a informação seja democratizada, que vocês possam fazer perguntas e que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Primeiramente, o secretário fez uma brincadeira, né? Ele falou que nós éramos os algozes. Ele fez essa brincadeira. Eu diria que nós somos os mais interessados em que todos os estabelecimentos de Santos, sejam eles comerciais, prestadores de serviço ou industriais, sejam regularizados. Então, o papel do DEFISCO é a regularização de todos os estabelecimentos e nada mais é do que culmina essa regularização com a expedição de alvará. Então, qual que é o papel da Secretaria de Finanças nisso tudo? O nosso papel é gerenciar o processo de pedido de alvará. O processo de pedido de alvará se inicia na Cefim e é concluído na Cefim quando todas as exigências forem satisfeitas, esse alvará é emitido. Como nós vimos aqui, nós tivemos os colegas da Obras, da CIED, que falaram na competência deles. Tivemos também da Secretaria de Meio Ambiente, também que falaram da competência deles. E também tivemos da Cevisa, que também falou no tocante à higiene e saúde, as condições sanitárias. Qual é a fiscalização que é típica da Secretaria de Finanças? É a fiscalização sobre a lei de uso e ocupação de solo. Teve até um colega que fez uma pergunta, foi você que fez a pergunta? Então, o que acontece é o seguinte, essa lei, quem quiser anotar, é Lei Complementar 730 de 2011, ela dispõe sobre o que pode
e o que não pode em todas as ruas, avenidas, são as vias de Santos, as atividades compatíveis com cada local. Exatamente. No site da prefeitura tem um link que é que você consegue acessar essa lei, a lei de uso e ocupação de solo. E é muito fácil de acessar. Inclusive, para quem quiser abrir um estabelecimento, você pode pedir no poupa-tempo uma certidão de uso e ocupação do solo para aquele endereço, perguntando se aquele endereço é compatível com tal atividade, se eu posso abrir um bar, se eu posso abrir uma casa noturna naquele endereço. Respondeu sua pergunta? Então, isso é o que é mais importante, né? Que vocês saiam daqui esclarecidos. Bem, uma vez feita essa vistoria e a atividade seja autorizada no local, esse processo nós vamos apenas colher as informações das autoridades competentes. Então, as informações de segurança do local, que compete à Secretaria de Edificações, as informações sobre as condições sanitárias, quando for o caso. Como a Juliana falou, nem sempre o processo vai para a Cevisa, apenas quando tem implicações sanitárias. E por fim, ou no meio do processo, também da Secretaria de Meio Ambiente. Uma vez